Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 12 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. O médico Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o engenheiro Murilo Amado Barleta, do PR, o Partido da República. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz na manchete: um dia para ficar na história. Na Folha de São Paulo, protestos sindicais afetam o país, mas tem baixa adesão. No Estadão, protesto tem baixa adesão em São Paulo e confronto no Rio. No Santa Portal, Embraporte se defende e afirma que atua conforme nova lei dos portos. No site do BocNews, Guarujá cedia a primeira feira do emprego neste sábado. No G1 Santos e região, Santos vive dia de caos durante ato pacífico na cidade. No portal da UOL, bancos negociam quase R$1,5 bilhão das dívidas de Eike Batista. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, aí estão as manchetes e que abordam, em síntese, o Dia Nacional de Lutas, promovido ontem pelas centrais sindicais em todo o país. E as centrais conseguiram paralisar parcialmente o país, bloqueando dezenas de rodovias em todos os estados, causando uma série de problemas de transtornos àqueles usuários das rodovias e também às pessoas que se dirigiam especialmente para trabalhar. Na região metropolitana da Baixada Santista, aqui, a situação não foi diferente e rodovias importantes, como a Via Anchieta e a rodovia Domênico Rangoni, também foram bloqueadas pelos manifestantes, prejudicando, inclusive, o acesso ao Porto de Santos. O que se espera como resultado de todas essas manifestações é que o governo se sensibilize para essas reivindicações dos trabalhadores, desta pauta trabalhista, que, de certa forma, foi a pauta principal do Dia Nacional de Lutas, pelo fim do fator previdenciário, de melhores remunerações para os aposentados, redução da jornada de trabalho, entre outras conquistas. O que se espera é que os governos federal, estaduais e municipais se sensibilizem ao clamor dos trabalhadores. No programa de hoje nós vamos debater todos esses temas, entre outros temas nacionais, como a reforma política, as eleições gerais do ano que vem, política municipal e também fazer um balanço do primeiro semestre da nova legislatura da Câmara Municipal de Santos, já que os nossos convidados são 2 vereadores do Legislativo. O médico Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, que é da bancada de oposição do PT, oposição ao governo municipal, e o vereador engenheiro Murilo Amado Barleta, do PR, que é da base de apoio do governo municipal. Mas tudo isso vocês vão acompanhar assim que a Paula Paparelli nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol durante todo o dia. Neste final de semana, o sol também continua. Chuva mesmo só a partir de segunda-feira. A temperatura varia entre 13 e 24 graus em São Vicente. E a tábua das marés. As ondas podem chegar a, no máximo, 1,5 metro. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, no quilômetro 13 ao 10, o que é comum para essa hora do dia. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda através do e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico.
Pois é, participe do nosso programa do Jornal em Foque questionando os nossos convidados. São 8 horas e 10 minutos e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito, o bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Deixe sua festa ainda mais gostosa com a Sabor em Dobro. Experimente nossos doces e salgados com um gostinho de comida caseira e conheça os nossos kits. Delícias que fazem a alegria da sua festa com sabor e economia. Comemore o seu evento no Espaço Buffet Sabor em Dobro. Um amplo salão aconchegante com serviço de garçom e brinquedos para as crianças. Sabor em Dobro, agora com Disque Pizza a partir das 18 horas. Avenida Almirante Tamandaré, 253 Macuco. Fone 32719912. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 12 de julho, e hoje nós estamos recebendo 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. O médico Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, do PT, e o engenheiro Murilo Amado Barleta, do PR, o Partido da República. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, a matéria a respeito do Dia Nacional de Lutas, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. Em Santos, os estivadores fizeram mais um protesto contra a possível perda de postos de trabalho. O cenário foi na Praça Mauá, no centro da cidade de Santos. O comércio foi obrigado a fechar as portas. Enquanto isso, trabalhadores portuários tomaram algumas ruas do centro e se concentraram na Praça Mauá, bem na frente da prefeitura. Com faixas, tomaram as escadarias, soltaram bombas para chamar a atenção. O que eles pedem é a obrigatoriedade da contratação da mão de obra do OGMO, o que não estaria sendo feito por um terminal que vai movimentar até 30% das mercadorias que chegam em Santos. Nós temos 8 mil trabalhadores avulsos. Está deixando de requisitar 8 mil pais de família. Muitos estivadores dizem que não tem como sobreviver sem o trabalho no porto. A gente depende muito do porto, desse campo de trabalho. Olha, você não sabe como... Não tem condições. Prejudica sim, porque a gente já há muitos anos trabalha no porto com nossa mão de obra e agora eles querem pôr a mão de obra deles. Então prejudica nós, o comércio vai prejudicar todo mundo. O chefe de gabinete do prefeito saiu para falar com a direção do sindicato, explicou aos portuários o que a administração municipal tem feito em prol dos trabalhadores. O prefeito recebeu já 2 vezes o movimento, conversou com os diretores, os responsáveis pelo terminal, trabalhou junto com os secretários na questão das indefinições que são colocadas quanto à regularidade do terminal, tomou as medidas administrativas cabíveis e nós estamos acompanhando o retorno da empresa, do terminal,
quanto ao que foi colocado. Na quarta-feira, os estivadores fecharam as principais ruas do centro e, em passeata, foram até a entrada da cidade. Bloquearam a Avenida Nossa Senhora de Fátima e também a rodovia Anchieta. E os protestos não param por aí. Não vamos parar até que a empresa tome consciência do que está fazendo e volte atrás disso. Muito bem, o protesto dos trabalhadores portuários ele continuou, inclusive com a ocupação do terminal da Embraport e de um navio da companhia Maersk, navio La Paz, de contêineres, que foi invadido por trabalhadores portuários, pelos estivadores que lutam exatamente por melhores condições de trabalho e, sobretudo, por trabalho no porto organizado. Nós vamos agora ouvir os nossos convidados, começando pelo vereador Evaldo. A respeito, vereador, nós tivemos agora mesmo fotografias da ocupação do terminal da Embraport. É uma situação que preocupa e, ao mesmo tempo, que exige muita negociação, muito acordo, enfim, entendimento entre as partes. Não lhe parece isso, vereador? Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com o Murilo, com os ouvintes. Uma honra. Obrigado. Eu acredito que, além de negociação, serenidade, né? Não foi o que vimos ontem por parte dos estivadores. Eu estive na Praça Mauá. Primeira atitude que eu tive ao chegar à Praça Mauá, vendo um clima ali de uma certa conturbação, né? É um discurso de partidos, não vamos fazer política, mas por parte dos estivadores, alguns atos de violência, até com agressão de estudantes da Uni, do Movimento Passe Livre, de alguns partidos, o partido PCdoB, enfim. Fui, primeira atitude, ao gabinete do prefeito, porque eu também tinha atendido no hospital e metade dos meus pacientes não conseguiram chegar, grande parte dos funcionários não chegaram, a cidade conturbada, né? Falei, será que o prefeito está a postos para acompanhar os desdobramentos disso, né? E ninguém sabia informar onde estava o prefeito, até que eu estive com o chefe de gabinete, o Rogério, que falou que ele estava numa reunião na Casa Civil em São Paulo. E vi agora no vídeo, para minha surpresa, que o Rogério foi atendido ali, fez uma manifestação, uma interferência ali, enfim. E pergunto, será que o vice-prefeito também não poderia ter feito isso? Então, a primeira coisa que eu vejo, no momento que a cidade está conturbada com tudo isso, acho que a presença do executivo para cuidar das intercorrências seria necessário. Por outro lado, um certo maniqueísmo, que quando se diz que não é político e a gente vê uma clara interação com o poder executivo local, que não tem nem alçada nesse assunto, né? Ele teria alçada nos assuntos da cidade, mas o porto, essas questões federais, elas têm outro foco de diálogo, né? E esse certo cerceamento ao diálogo com outras forças constituídas políticas me preocupa. E aí, quando a gente vê invasão de navio, quando a gente vê jogar bomba no meio da Praça Mauá, tal, então me preocupa. Eu acho que esse movimento ele tinha uma pauta trabalhista clara, era um movimento nacional. Houve uma organização, tanto é que o impacto não foi tão grande assim, porque as pessoas se programaram para rotas alternativas ou desmarcaram compromisso, enfim. Mas acho que em Santos, lamentavelmente, essa atitude dos estivadores levou a coisa para um caminho, começou com o pé esquerdo. Poderia ter sido um pouco mais complacente, um pouco mais democrático, abrir uma pauta de diálogo melhor e, efetivamente, eu entendo que se marca, que se cria um ato, é uma manchete, né? Mas ficam interesses ocultos aí, inclusive políticos, eles que dizem que são apartidários, né? Que eu acho que precisam de mais reflexão, sob pena de nós não conseguirmos aquilo que eles desejam, que é efetivamente uma situação de normalidade para contemplar todos que precisam trabalhar. Está a avaliação do vereador Evaldo Stanislau e eu gostaria de ouvir agora a avaliação a respeito de todo esse movimento, de toda essa manifestação do Dia Nacional de Lutas do vereador Murilo Barleta. Bom dia, Murilo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia, doutor Evaldo, bom dia aos telespectadores da TV Santa Cecília. Eu vejo um pouco de preocupação os movimentos que estão acontecendo, porém legítimos. O que nós vimos há alguns dias atrás da população sair à rua foi uma manifestação espontânea daquilo que transbordou, a última gota do copo que transbordou em relação a tudo que está acontecendo aí, a nível federal, estadual, aos políticos de um modo geral, a política como ela vem sendo encaminhada, aos partidos políticos, sim, está todo mundo, é muito partido, muito pouca ideologia, é uma mistura de interesses. Então a população
realmente, como se diz no jargão popular, está de saco cheio. Com relação a esta última manifestação, que foi programada pelas centrais sindicais, que a população também já não está mais aguentando, o trabalhador também não está mais aguentando, porque é muita politização e é uma diferença entre a política, como ela deveria ser feita, e a politicagem, como ela normalmente tem sido feita nos últimos anos. E com exceção, e aí eu discordo um pouco do doutor Evaldo, com exceção do sindicato, aí dos estivadores, dos trabalhadores avulsos, que estão defendendo uma causa que é deles, que é justa, que estão tentando negociar já desde o começo do ano. Eu estive participando de uma audiência pública na semana passada, convocada extraordinariamente, porque a Câmara está em recesso, e nós recebemos as lideranças e vários estivadores na casa, estivemos presentes, estivemos dando apoio ao movimento deles. Eu acredito que entre o que aconteceu em Santos e causa transtorno, causa problema ao trânsito, nós pedimos que eles fizessem uma manifestação pacífica. Eu acho que, de um modo geral, ela foi pacífica. O que eles não estão querendo, como a população também não está querendo, eu vi ontem isso numa matéria do Rio de Janeiro, em que apareceram pessoas infiltradas ou querendo se infiltrar, com bandeira de partido, de força sindical, seja lá o que for, e a população que estava fazendo aquele protesto no Rio não deixou. E aí você vai procurar, tem bomba caseira, o cara está com mascarado. Então é diferente do movimento em que todo mundo estava lá de cara aberta, mostrando a cara, dizendo para que veio, pedindo, fazendo sua reivindicação. Acho que é um movimento justo. Então eu estou ao lado dos estivadores nesse movimento, sempre pedindo calma, sou contra a baderna, sou contra distúrbios de qualquer ordem, mas eu estou a favor que eles façam essa reivindicação, que eu até acho que é justa. É lógico que a Embrapor tem os motivos dela, tem que continuar a discussão. Acho que o prefeito ou a prefeitura, os poderes municipais, têm que estar engajados, sim, para tentar ser aí o elo de ligação entre as duas partes. Então, eu estou discordando um pouquinho do Evaldo, mas... O importante é que haja realmente calma, tranquilidade, serenidade e que se busque um bom acordo. Doutor Evaldo. Eu acredito, eu ouvi até hoje num programa de rádio, a caminho daqui, as pessoas falando, não, a pauta não era uma pauta popular, não representa. Não, evidentemente não representa e nem era uma pauta popular. Esse foi um evento convocado pelas centrais sindicais, todas, 8 centrais sindicais, programado e tinha uma pauta específica. Mas o fim do fator previdenciário é uma pauta popular. Sim, sim. Diz respeito a todo o país, né? Exatamente, Francisco, você está certo quando diz assim, todos nós somos trabalhadores, quer dizer, de uma maneira ou de outra, até quem ali comentava, falava, eu sou professor, tenho meu sindicato, está feito indiretamente, né? Mas era uma pauta não popular no sentido de pautas absolutamente cívicas, mas mais afeitas ao campo trabalhista, que foi convocada, que foi organizada, que tinha um escopo, né? E que tinha, sim, um viés político-partidário, isso já vinha sendo dialogado, né? E que o que me preocupa é assim, quando a gente vê, Santos tem, eu articulo muito e converso muito com o Conselho Sindical da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Sul, são mais de 100 sindicatos, uma entidade que existe há 10 anos, que reúne todas as centrais sindicais e que, entretanto, ontem, junto com alguns outros sindicatos, outras lideranças do movimento social, inclusive o Passe Livre, a UNE, alguns partidos aqui estavam, que se retiraram da praça. Então, é isso que a gente fala e eu concordo com o Murilo, há que ter serenidade. A pauta dos estivadores é importante, mas ela não pode, num momento que foi articulado, que tinha uma pauta nacional sendo debatida, se sobrepor, né, e até causar algum constrangimento e alguns atos de violência isolados que a gente só tem a lamentar. Sim. Vereador, o senhor falou agora há pouco em reforma política, abordou assim, en passant, na sua avaliação, a questão da reforma política, que é outro tema fundamental e que o país está debatendo, se com plebiscito, sem plebiscito, parece que o plebiscito já foi afastado, mas não é apenas a reforma política, o país precisa de outras reformas. Eu acho que essas manifestações de rua revelaram exatamente essa insatisfação geral. E precisa de outras reformas, reformas profundas, como, por exemplo, a reforma previdenciária, a reforma tributária e também a reforma política, sem falar na reforma do Estado, que é absolutamente necessário, ou seja, a reforma administrativa. Como é que o senhor vê essa sensação que se tem hoje no país, de que é um país que precisa de reformas? Olha, da mesma forma que nós estamos atrasados aí 15 ou 20 anos em obras de infraestrutura,
nós estamos atrasados em alterações na nossa legislação, seja ela federal, estadual, Código Civil, Código Penal. A própria estrutura federativa do Brasil é muito centralizada, então nós precisamos de uma ampla reforma para que a gente possa rediscutir novamente os poderes constituídos. Existiu aí, no passado recente, graças a Deus está sendo enterrado, possível interferência entre legislativo, executivo e judiciário, um querendo tomar lugar do outro. Então, há que se ter muita calma nessa hora. Acho que tem que ter uma discussão de Brasil, de federação, novamente, e nós temos que mudar muita coisa. Talvez na parte previdenciária temos que mexer em alguma coisa, temos, mas nós não podemos deixar também correr solto, porque nós temos uma população hoje no Brasil que ela não envelhece mais aos 60, ela envelhece aos 80. Então nós temos que ter regras que permitam que a gente tenha continuidade e condições de pagar essas aposentadorias. Acho que o aposentado ganha pouco, mas tem que melhorar, mas nós temos que ter regras. Se não for fator previdenciário, que venha outra, mas tem que ter uma regra. Sem dúvida. Inclusive, o foro adequado será exatamente o ano que vem, quando das eleições gerais, doutor Evaldo. Quer dizer, é o momento de se discutir. Vamos ter sucessão presidencial, sucessão estadual, enfim, as eleições gerais no país. Não apenas a reforma política, mas as reformas que o país necessita. Não? Francisco, a gente falava agora há pouco em renovação na Câmara, em renovação política. Eu acho que eu, Murilo, tantos outros, nós fazemos parte de uma geração. Você veja, eu tenho 45 anos, tenho mais de 20 anos de medicina, tenho uma carreira profissional e acadêmica consolidada, graças a Deus. Sim. Quando que eu entro na vida pública política? Nesse momento. Quer dizer, eu sou absolutamente senhor das minhas convicções e entro para prestar um serviço que eu acredito que é necessário. Eu acredito na política como ferramenta de transformação. E eu acho que é essa mensagem que as ruas estão dando. Quer dizer, eles não querem mais aquele político que tem uma agenda individual, que tem uma agenda de interesses dos seus financiadores de campanha ou que tenha outros interesses até ilícitos. Então, e até famílias tradicionais, meu pai foi político, eu serei político. Então, este é um modelo ultrapassado. O que nós precisamos agora é de pessoas com foco naquilo que é uma agenda pública. Então, quando a gente vê essa movimentação, isso é bom. Primeiro, que coloca na pauta a discussão da reforma política e o financiamento de campanha. Sim. A gente tem que ter financiamento público de campanha. Um dos grandes males da política hoje são os compromissos que são feitos com os grandes financiadores de campanha. Quer dizer, transporte, lixo, construção, teoricamente são os grandes males, todo mundo fala, dos conflitos que existem posteriormente. Então a gente tem que ter o financiamento público da campanha como uma pauta prioritária. Segundo, a gente tem que ter a agenda que interessa ao povo. Então essas reformas são necessárias, outras pautas. A gente vê o Congresso era um, é outro. Sim. Como ganhou agilidade. Mas eles não se emendam, viu? Mas eles não se emendam, vereador, porque mesmo depois de todas as manifestações, é um tal de pegar avião para ver jogo do Brasil, avião oficial para lá e para cá. O senhor falou em a questão familiar. O ministro Garibaldi Alves, ministro da Previdência Social, é primo do presidente da Câmara Federal, Henrique Alves, tá certo? E todos da família Alves do Rio Grande do Norte, muito famosa, e que gostam de viajar de avião pelo país inteiro, para assistir jogo de futebol, então eles são os primeiros. Mas só para concluir, ainda não inventaram nada melhor que a democracia. Não, sem dúvida. Então, concordo com você, eu acho assim, toda essa movimentação que foi, ela é benéfica, mas o que a gente não pode ter é o anarquismo. Quando a gente vê as pessoas sem partido, sem político, não. Com partidos, com organização, com foco, com políticos honestos, e na eleição as pessoas vão fazer a sua opção e vão procurar analisar as melhores. E vão ter uma ótima oportunidade o ano que vem, que é ano de eleições gerais, de deputado estadual a presidente da República. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vista Mar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Atenção universitários, faça já sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 30 cursos superiores tradicionais e de curta duração nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde.
Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Viva mais saudável com as dicas de saúde da Santa Cecília TV. Acompanhe durante a programação. Visão médica com o Dr. Eduardo Paulino. E agora é com você, com o Dr. Rubens Amaral. Dicas de saúde Santa Cecília TV. Sua vida mais saudável. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 12 de julho. E hoje nós estamos recebendo dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, do PT, e Murilo Amado Barleta, do PR. Temos uma pergunta de internauta, não é isso, Paula? Isso, Chico. É a Tânia, do Imbaré. Ela faz a pergunta para o vereador Murilo Barleta. Como o senhor avalia a adoção do cartão transporte? Olha, eu acho que isso é um avanço para a cidade, para o transporte público de qualidade, e é um futuro. Nós que estamos pedindo, e eu que trabalhei 3 anos na CT na área de transporte público, já estávamos discutindo e planejando um bilhete, não sei se bilhete único, bilhete de integração, mas era um cartão que permitiria a integração, inclusive temporal, entre vários modais. O próprio ônibus municipal com intermunicipal, municipal com municipal, sem precisar de terminal. Ou seja, você desce num ponto de ônibus, você pega outro com o mesmo cartão, pagando a mesma passagem. Esse é um estudo que vem sendo feito lá há mais de 3 ou 4 anos dentro da CT, que prevê depois uma integração com o VLT, que vai ser construído agora, e possivelmente depois, num futuro próximo, com as barcas de Guarujá. Ou seja, sem esse cartão, você não tem ou você escolhe o cartão único ou dinheiro único. Não tem dois. Se você não tentar eliminar o dinheiro, você não consegue fazer a integração. Não dá para você integrar com dinheiro. Então, o cartão é um avanço. Nós estamos no caminho certo, acho que o prefeito agiu certo, e é lógico que toda implantação demanda uma série de medidas, algumas não são aceitas na primeira etapa, mas eu tenho a impressão que nós estamos caminhando e acho que é um avanço para o transporte público da cidade a implementação do cartão. Eu gostaria de ouvi-lo também, doutor Evaldo, a respeito desse tema, mas lembrando que existe um termo de ajustamento de conduta entre a concessionária do serviço público, a Aviação Piracicabana, a Prefeitura de Santos, a CET, não é isso, Murilo? Isso. E também o Ministério Público, no sentido de que as pessoas, os usuários, podem pagar em dinheiro ainda a tarifa até o final do ano, para que haja todo esse processo de adaptação. Como é que o senhor acompanhou essa implantação e está vendo essa situação, vereador? Só um louco seria contra o cartão transporte. E eu posso ser tudo, mas não sou louco. Entretanto, existem meios de se fazer, né? Eu sou médico, eu estou vendo aí a pauta programada com as questões médicas, e uma das acusações que se colocam, isso está sendo imposto para a classe médica. Assim como está sendo imposto para a população o cartão transporte. Então, eu acho que seria mais inteligente e democrático se nós tivéssemos uma indução ao uso do cartão e não uma imposição. Por exemplo, hoje já existe gordura para cortar a passagem, ela não pode ser só o mesmo preço, ela tem que ser mais barata. Com a isenção de PIS, COFINS, com a isenção da folha salarial, já dá para ser mais barato. Então, o que a gente poderia fazer? Quem usar o cartão transporte vai ter um desconto. Se a tarifa é R$ 2,90, vamos cobrar, então... R$ 2,80, digamos. R$ 2,70, digamos. E quem for pagar com dinheiro... Veja, vereador, Guarujá baixou a tarifa. O prefeito do Guarujá baixou de R$ 2,90 para R$ 2,80. Sim, Cubatão também vai nesse caminho. Então, só para concluir, Barleta, então eu acho que o cartão transporte ele é uma medida boa, necessária, entretanto, a aplicação dele, além das correções de toda a operação, ela precisa de uma indução. A indução seria o desconto
E quem quiser pagar com dinheiro, e é lícito e é constitucional que se pague com dinheiro, vai ter uma penalização, entre aspas, que é o valor da tarifa cheia. Mas quem que seria essa pessoa? O turista que vem para a nossa cidade, a pessoa que não é um usuário eventualmente corrente, precisa pegar um ônibus, claro. E afim, só para concluir, e além disso, corrige a distorção que o cartão transporte, você compra de 2 para cima, 2 créditos para cima, ou seja, é um pré-pago. E se eu não usar? E se eu não tiver interesse? E todos os outros problemas de operação. Então, sou a favor, mas acho que ao invés da imposição, temos que procurar medidas de indução à utilização. Você foi diretor da CET. É possível se adotar essa proposta do vereador Evaldo? Olha, vereador Murilo? Primeiro, há que se considerar algumas coisas. Em cidades em que houve redução da tarifa, é porque já havia havido um aumento. Já tinha tido um aumento. Então, houve a redução. No caso de Santos, ainda não havia tido um aumento. Então, com a desoneração do PIS e CONFINS, se pôde não aumentar, pôde se manter. Porque esse cálculo da tarifa é baseado na tabela do GEIPOT, é igual para todo o Brasil, todos os municípios usam a mesma tabela, usam o mesmo tipo de controle, é público. Isso qualquer pessoa... A planilha é pública? A planilha é pública. A Câmara tem acesso à planilha? Tem, a Câmara teve acesso e mais. A Câmara tem a planilha do ano passado, do ano retrasado, foi discutido em audiências públicas, foi explicado detalhadamente, item por item, para todos os vereadores da gestão passada. Eu até comentei nessa gestão que é só a gente pedir que a CT é obrigada, mas tenho certeza que virá sem obrigação nenhuma, virá porque ela é uma tabela que ela é autoexplicativa. Então, não tem como inventar. Você tem que fiscalizar para ver se os insumos estão nos preços corretos, se os valores estão nos preços corretos, valor de mão de obra, material, manutenção, ou seja, tudo. Então, é pública, não tem problema, pode-se, qualquer munícipe pode pedir e requerer que vai ter essa... Eu queria fazer um convite até, viu, Pois não. Francisco? Foi criado numa audiência pública que o vereador Murilo até esteve a nosso convite, junto com o Conselho Sindical, Passe Livre e outras lideranças da UNE, foi criado um Conselho Popular da Mobilidade, que tem caráter regional, que já fez uma primeira reunião, elegeu um grupo diretivo, está trabalhando no Estatuto e no dia 17, no Fórum da Cidadania, a partir das 19 horas, haverá uma segunda reunião do Conselho Popular. 17 de julho agora. 17 de julho, Conselho Popular da Mobilidade, ao qual convido todos que assistem, é aberto. Entretanto, como disse o vereador Murilo, a planilha é um problema menor. Eu posso dar uma planilha e preencher a planilha com aquilo que eu quiser. O problema é atestar a veracidade dos dados. O cálculo da tarifa, ele tem como denominador o número de passageiros. Sim. Se eu mexer naquilo, ou se eu alimentar a planilha com dados que não são corretos, eu chego na tarifa que eu quero. Além disso, a gente tem que ver qual é a taxa de lucro que foi acordada no contrato, né? Existe uma taxa de retorno. Então, existem pequenas armadilhas na análise da planilha, existem questões contratuais, então não basta só dar transparência à planilha, tem que se dar também uma auditoria rigorosa naquilo que compõe a planilha, principalmente no número de passageiros, e isso a gente tem que fazer com controle popular. E a Câmara e o Conselho vão fazer isso? O Conselho Popular da Mobilidade, a ideia é essa mesmo, participar nos fóruns, cobrar do Executivo, e eu, como vereador, já fiz requerimentos nesse sentido e aguardo que o Executivo nos retorne com as informações. Portanto, Murilo. Como essa tabela exige uma fiscalização e ela é feita pelos órgãos competentes, que é a CET, e tem pessoas competentes lá e honestas para verificar e checar essa planilha, a população, que não é técnica, tem muito menos condições de entender do que, por exemplo, um contador, um auditor, e que, se não me engano, a Prefeitura está contratando ou convocando o Conselho dos Contabilistas para formar uma auditoria independente e fiscalizar essa tarifa, que eu acho que é o mais correto, porque tem que ser uma coisa técnica, entendeu? Então, dizer que é bonito, o Conselho Popular e tal, mas não adianta você reunir pessoas que também não entendem nada do cálculo para poder fiscalizar. Eu acho que você tem que ter pessoas que fiscalizem e mostrem para a população. E se a população quiser ter acesso, ela é livre, tem o acesso e ela convoca alguém também que entenda disso
para ajudar. Imagino que a Câmara Municipal de Santos, com toda a sua estrutura, tenha técnicos capazes de exatamente fazer esse exame. Se não tiver contratação. Eu quero concordar com o Murilo. É essencial que nós tenhamos técnicos acompanhando, mas técnicos que não tenham nenhum tipo de vinculação com o Poder Executivo. Sim. Eu acho que quando o Poder Executivo convoca um conselho e de maneira que a transparência muitas vezes ela fica comprometida, isso é um óbice. Todos os estudiosos da mobilidade, eles recomendam que haja um conselho popular, sim, que haja transparência, e nesse conselho popular nós temos a assessoria de arquitetos que cuidam da questão da mobilidade, de instituições que têm um grande histórico com a questão da mobilidade. Então, eu tenho certeza que os técnicos independentes que poderão fazer essa auditoria e trazer um contraponto àquilo que o Poder Executivo traz e a própria empresa traz, eles o farão de maneira correta, adequada, e a gente pode chegar aí a uma equalização. A Prefeitura está trazendo auditores independentes, Associação de Contabilistas, Conselho de Auditores, quer dizer, são pessoas totalmente independentes do Poder Executivo. Inclusive o presidente do sindicato dos motoristas teve nessa audiência e deu uma aula para todos nós sobre fiscalização de tarifa. E ele até brincou, ele agradeceu os movimentos populares que aconteceram na época da negociação de salários, que eles conseguiram até ter um salário um pouquinho melhor e tal, por conta da pressão popular e tal. E ele explicou como é que é feita a tarifa. Ele sabe. Sim. O presidente Valdir Pestana deu uma aula para todo mundo. E foi um case, né? Pestana deu uma aula para todo mundo lá. E foi um case isso aí, porque durante essa audiência, que é gravada, que tem uma ata, o presidente falou que a própria Piracicabana, que o interesse da Piracicabana é velocidade, que eles querem que o transporte seja rápido e que eles haviam sugerido ao prefeito de então que houvesse aquela medida indutora do uso do cartão transporte até com desconto, e que isso foi dito que não seria bem assim. Isso causou polêmica, foi matéria do jornal A Tribuna, sim, depois de outras desmentidas, mas enfim, foi colocado categoricamente. Então, acho que essa audiência pública foi muito importante e mostra, como o Murilo fala, como é importante quando a gente faz uma discussão plural e fora das amarras do Poder Executivo, para que a população efetivamente participe. É importante nesse aspecto que o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal de Santos, como um poder independente, autônomo e que tem a obrigação de fiscalizar os atos do Executivo, além de legislar, é evidente, ela esteja devidamente aparelhada para oferecer ao conjunto de vereadores, vale dizer, ao conjunto da sociedade, quer dizer, mecanismos importantes como esse de fiscalização. Então, se a Câmara não dispuser de funcionários, enfim, capazes para tanto, deve contratar, assim como disseram os vereadores, organizações independentes, autônomas, para que possam assessorar os vereadores nesse trabalho. Agora, um outro tema, vereadores, que vem aí mobilizando, centralizando o debate, além de reforma política, que é a questão da saúde. Nunca se discutiu tanto saúde, doutor Evaldo, o senhor que é médico, como ultimamente é a contratação de médicos estrangeiros, médicos bolivianos, cubanos, para prestarem serviços nas regiões periféricas do país. Enfim, é a questão do ensino de mais 2 anos, quase que um trabalho civil obrigatório para os recém-formados a partir de 2015, né? Aqueles que ingressarem na faculdade em 2015 para que possam ficar 2 anos prestando serviços ao SUS, que está gerando tanta polêmica na categoria médica, na classe. Como é que o senhor está acompanhando todo esse debate? O senhor é a favor da contratação de médicos estrangeiros e é a favor desses 2 anos dos recém-formados trabalhando no SUS? Essa não é uma pergunta que a gente responda sou a favor ou sou contra, sim, a gente contextualiza. A primeira questão que a gente tem que explicar para quem está nos assistindo em casa é que o Sistema Único de Saúde, ele é colocado a partir da Constituição de 88 com alguns pilares. Um deles é a descentralização. Ou seja, a saúde, ela é gerida pelo município. Santos é um município de gestão plena, sim, é cidade líder de região de saúde, portanto, tem deveres e benefícios para tanto. Então, quando a pessoa fala, vai para lá, mas não tem injeção, faltou remédio, não tem maca, não tem... Isso é gestão municipal. Então, acho que uma das primeiras coisas boas de se discutir isso, mas que a gente tem que fazer e as entidades médicas não têm feito, é que quando se fala o governo, a gente tem que falar que governo. Então, a descentralização do SUS, ela traz uma gestão local. O Ministério da Saúde
ele é indutor de políticas e de financiamento, o Estado é um indutor de políticas e financiamento e o município é o gestor local. Então, a gente precisaria melhorar a base. Muito bem. Faltam médicos, ou porque estão muito concentrados, ou porque não estão numericamente adequados. Fato é que, salvo engano, 7 municípios da região, incluindo Praia Grande, Guarujá, Cubatão, São Vicente, municípios grandes, já mostraram interesse aderiram a esse mais programa. médicos. Não é o caso de Santos, onde há médicos, pelo menos do ponto de vista estatístico, há médicos. Há controvérsias, né? Pediatras, por exemplo, na rede pública, recentemente foram objeto até de... Então, assim, esses municípios já se manifestaram que precisam de médicos, e aí o que vai acontecer? Primeiro os brasileiros são convocados. Se não houver a possibilidade, aí sim abre-se para os estrangeiros. Então, nesse sentido, eu não me oponho, eu acho que desde que a gente obedeça essas regras, ok. E quanto ao ensino médico, eu acho que alguma coisa precisava ser feita de fato. Eu não sei se eu me estendo, mas se você me permite, eu queria falar como é hoje. Como é hoje? A pessoa se forma, 40% a 50% dos recém-formados não entram na residência médica. E aí, o que eles vão fazer? Ou eles vão fazer um estágio, onde viram mão de obra barata, explorada, e vão atender sem supervisão, ou eles caem no mercado. Sem estrutura, é o mercado que está aí, para dar plantão. Tá? O que importa é ter uma grade completa de médicos, não importa a qualidade deles ou a supervisão. Então, já está ruim, já é um fato que é ruim. E quando a gente olha a prova do CRM de São Paulo, menos de 50% dos recém-formados foram aprovados, o que atesta, com todas as críticas à prova... O ensino médico é um problema seríssimo no Brasil. Agora, por outro lado, doutor Evaldo, aqueles estudantes que cursam a escola pública de medicina, escolas boas de medicina, e recebem, portanto, esse benefício da população, é a população que custeia esse estudo, a contrapartida desses estudantes que se formam, por exemplo, na Faculdade de Pinheiros, da USP e nas universidades federais, não há nenhuma contrapartida para a população que, afinal de contas, permitiu que eles estudassem em boas escolas. Porque no ensino médio e no ensino fundamental, estudaram nas maiores escolas particulares, caríssimas, e, no entanto, não pagam sequer uma mensalidade para a escola pública. Só para concluir... Nesse caso, eu concordo com você. Eu pediria a licença de vocês, nós temos que fazer um rápido intervalo e continuaremos debatendo a questão da saúde no próximo bloco. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha.
continuar usando o SUS. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 12 de julho, e hoje nós estamos recebendo 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos, o médico Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, do PT, e o engenheiro Murilo Amado Barleta, do PR. E o tema, no bloco anterior, era saúde, um tema polêmico que hoje mobiliza e centraliza todas as atenções do país, podemos dizer assim. E o doutor Evaldo fez vários comentários a respeito da questão do financiamento e mesmo da importância dos médicos prestarem serviços no SUS, seja por 2 anos depois de formados, porque o fato é que o atendimento à saúde está muito ruim em todos os níveis. E o vereador Murilo dizia exatamente que é a favor de que os médicos formados em escolas públicas façam uma contrapartida e atuem no serviço público, pelo menos durante algum tempo, né, oferecendo essa contrapartida por terem recebido um ensino médico gratuito e de bom nível. Exatamente. Eu acho que você impor isso a um médico que se forma e tem um custo elevado, a gente sabe que a faculdade de medicina custa caro às particulares, você impor isso, eu acho que não é correto. Agora, quem faz a universidade pública, eu acho que poderia dar uma contrapartida e fazer aí X tempo de atividade. Sem dúvida, assim como acontece nas Forças Armadas. O senhor concorda com isso? Eu só queria complementar dizendo o seguinte, eu acho que há um entendimento equivocado dessa matéria no seguinte sentido. Primeiro, não serão médicos, serão estudantes de medicina. Sim. O curso de medicina ele vai ganhar 2 anos. Então, é um médico, quase médico, num estágio probatório, na área ligada às universidades em que eles estudam, eles ainda serão avaliados, serão supervisionados e serão remunerados com, no mínimo, 3 até 8 mil reais, o que é um salário muito bom. Então, que é muito diferente. Em vez de a gente ter 40% a 50% dos recém-formados hoje jogados no mercado de trabalho, sem uma residência, a gente vai ter 100% dos alunos com acompanhamento acadêmico, com uma bolsa, enfim. E isso é uma medida que ela implementada vai começar a funcionar daqui a 8 anos, sim, porque é para os alunos que entram a partir de 2015, que estarão no futuro 7º ano, daqui a 8 anos. Então haverá tempo, e eu queria dizer exatamente isso. Agora essa matéria, ela entra no Congresso Nacional para debate, para adequações, quem sabe essa sugestão, então não vale para as particulares, vale para as públicas, enfim, começa a adequação e na medida provisória cria-se um conselho que vai organizar tudo isso, no qual se integram as entidades médicas e as entidades estudantis. Então, acho que o que é bom disso tudo? O tema está na pauta e agora a gente tem que formatar. Chico, eu queria até perguntar para o doutor Evaldo, para se me explicar, com esses médicos estrangeiros que porventura venham nas vagas que os médicos brasileiros não queiram atender, como é que vai ser feito esse controle da qualidade desse médico que vai vir nos atender? Esses médicos, eles serão supervisionados, esses médicos, eles passarão por um treinamento nas universidades públicas e é um contrato temporário de no máximo 3 anos, que é específico para atendimento de atenção básica à saúde. Aí eu me lembro o que se falava hoje na Folha de São Paulo, um leitor. Os Médicos Sem Fronteiras, eles vão para os lugares mais remotos do mundo e fazem um trabalho que é muito bem feito. O Jânio de Freitas ontem escrevia na Folha de São Paulo que vem primeiro o ovo ou a galinha, né? A gente tem que ter primeiro a estrutura e depois o médico, ou a gente tem que ter o médico e depois a estrutura? Mas ele concluía com muita sabedoria, o médico é o indutor da estrutura, porque se o médico está lá, ele até detecta o que falta e cobra. O importante, doutor Evaldo, é que a população seja atendida, seja assistida, o que não vem acontecendo, lamentavelmente, há muitos anos em todo o Brasil. Nós temos mais uma pergunta, né, Evaldo? Nós estamos já no final do programa, eu pediria que vocês fossem bem rápidos, por favor. Não adianta vir só o médico, acho que vai ter que vir o médico com a seringa, com o remédio, com o cobertor, com o lençol, porque está faltando tudo na saúde. Sem dúvida. Paula, por favor. A pergunta, então, é a Leia da Encruzilhada. Ela faz a pergunta para o vereador Evaldo. O senhor será candidato nas próximas eleições de 2014? Eleições, olha aí. Eleições gerais. 2014? O ano que vem. Ano que vem. O senhor vai ser. Acho que a intenção da telespectadora é saber se o senhor é candidato a deputado. O ano que vem. Eu fico muito honrado, porque muitas pessoas têm me perguntado isso e me colocam até com essa possibilidade. Então, eu tenho independência
intelectual, atuo dentro daquilo que a gente acha que é correto e ouço muito o que a população precisa e procuro atuar em sintonia com o que a população coloca. Essa é uma questão que realmente não me ocorre. Eu estou eleito vereador, pretendo concluir o meu mandato de vereador e o resto fica em cargo do eleitor e da população. Murilo, você pretende ser candidato ano que vem? Não, da mesma forma, já fui sondado também, mas como o doutor Evaldo falou, nós fomos eleitos para um mandato de vereador, é o nosso primeiro mandato, nós temos que dar essa resposta à cidade de Santos, à população de Santos e aos eleitores que nos deram o voto. Então, eu fico também lisonjeado pelos convites, pelas conversas que tivemos, mas eu pretendo cumprir meu mandato até o final. Muito bem, está aí o compromisso dos dois vereadores presentes no programa de hoje. Eu tenho aqui perguntas de telespectadores, da Cristiane Amaral, do Juan, enfim, os dois têm mais ou menos o mesmo foco a pergunta, que o número de vereadores da Câmara de Santos, 21 vereadores. Se esse aumento na Câmara, no número de cadeiras, se isso está sendo positivo para a Câmara Municipal de Santos. O senhor entende dessa forma? Está sendo positivo? Não sou eu que tenho que responder, é o eleitor. No meu caso, a minha classificação se não houvesse o aumento, eu não seria vereador hoje, né? Então, se eu estou sendo, na análise do eleitor, um bom vereador, foi positivo. Se eu estou sendo um mau vereador, não. Mas, de uma maneira geral, que eu noto assim, as pessoas podem errar por questões íntimas, por questões de todo fora, mas não é o erro intencional. Então, o que eu vejo nessa legislatura são que 21 vereadores que estão trabalhando, produzindo e com muita vontade de acertar. Murilo. Olha, dito até por funcionários da Câmara, acho que eles nunca trabalharam tanto numa legislatura como foram esses primeiros 6 meses, em termos de requerimentos, indicações, projetos. E nós que eu digo, são 9 novos vereadores, com muita vontade de trabalhar, de fazer, de acontecer. Então, acho que isso oxigenou muito a Câmara. Temos o respaldo dos mais experientes, que acabam, às vezes, nos dando alguns toques e conduzindo durante as sessões, num afã de querer fazer. Às vezes, a gente atropela o regimento, né, Ivan? Mas eu acho que está sendo bom. Eu não tive numa outra legislatura para comparar se 17 ou 21 era melhor ou pior. Eu acho que não havendo aumento de gastos, eu acho que nós estamos produzindo. E como o Evaldo falou, o eleitor é que vai decidir se nós estamos fazendo um bom trabalho. A Câmara de Santos no passado teve 33 vereadores. Que época é isso? Vereadores, há uns 40, 50 anos, mais ou menos. Vereadores que não eram remunerados, aliás, diga-se passagem, as sessões eram à tarde. O que os vereadores tinham era o abono do serviço, do ponto do serviço que todos exerciam, as profissões que todos tinham. Mas também já tivemos 19 vereadores e hoje temos 21. O fato é que, com isto, houve uma grande renovação e a renovação é sempre importante no Legislativo. Há teses, inclusive, defendendo que, para o Legislativo, na reforma política, seja permitida apenas uma reeleição. Para que haja uma renovação permanente e não se perpetuem as famílias, como o senhor fez referência, nos legislativos, enfim, no Senado, na Câmara Federal e assim por aí. Nós teríamos muito mais, senhores vereadores, a conversar, os temas são inúmeros, principalmente sobre saúde, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado, vereador Evaldo, pela sua participação e presença. Foi um prazer, volto quantas vezes for convidado, estou à disposição e a serviço da população de Santos. Murilo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Tá certo. Foi um prazer debater aqui com o doutor Evaldo. Muito bem. E sempre que convidado, virei com o maior prazer. Muito bem. E assim chegamos ao final. Estaremos de volta na segunda-feira, às 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.